Olá, sejam bem-vindos ao canal Viagem Espacial. Continuando nossa série sobre os maiores cometas do universo, hoje iremos falar do 12P Pons Brooks. É um cometa periódico com um período orbital de 71 anos. Cometas com um período orbital de 20 a 200 anos são referidos como cometas tipo Halley. É um dos cometas periódicos conhecidos mais brilhantes, alcançando uma magnitude visual absoluta de cerca de 5 em sua aproximação ao periélio. O cometa Pons Brooks foi descoberto conclusivamente no Observatório de Marseille em julho de 1812 por Jean-Louis Pons, e em sua próxima aparição em 1883 por William Robert Brooks. Existem registros antigos de cometas que se suspeita terem sido aparições do 12P Pons Brooks. A sua passagem pelo periélio aconteceu em 21 de abril de 2024, com a máxima aproximação da Terra sendo a uma distância de 1,55 unidades astronômicas, 231.880.000 de quilômetros, em 2 de junho de 2024 com uma magnitude aparente de cerca de 4,5. O núcleo do cometa tem um tamanho estimado de cerca de 30 km de diâmetro, assumindo que o astro não estava produzindo muita poeira e gás durante as medições fotométricas de 2020. Há a hipótese do 12P Pons Brooks ser o corpo gerador da fraca chuva de meteoros draconídeos de dezembro, que está ativa aproximadamente entre 29 de novembro a 13 de dezembro. O 12P Pons Brooks foi identificado como o cometa observado em 1385 e em 1457. A aparição de 1385 foi muito favorável e o cometa foi registrado pelos chineses nos registros Minchilu e também mencionado em algumas fontes europeias. Um cometa observado por Paolo Dal Pozzo Toscanelli em janeiro de 1457 mencionado em fontes chinesas também é identificado como o cometa 12P Pons Brooks. Em ambas as aparições, o cometa tinha magnitude 3 ou mais brilhante, sem levar em conta possíveis erupções. É possível que também tenha sido o cometa registrado em fontes chinesas em setembro de 245 d.C. Soyeon Park e John Shu Shai sugeriram que o cometa 12P Pons Brooks também foi o cometa registrado em fontes asiáticas em 1313 e 1668. No entanto, Meyer argumentam que na aparição de 1313, o cometa teria sido difícil de observar, sendo fraco e próximo ao Sol, enquanto a posição sugerida em Gêmeos contradiz a localização calculada do cometa Pons Brooks em Ares. O cometa de março de 1668 descrito pelos coreanos provavelmente é um brilhante cometa rasante observado pelos europeus, cuja órbita de forma alguma é compatível com a do cometa 12P Pons Brooks. Ele foi descoberto em 12 de julho de 1812, por Jean-Louis Pons. Independentemente, este cometa foi posteriormente encontrado por Vincent Wisniewski em 1 de agosto, e Alexis Bouvard em 2 de agosto do mesmo ano. O cometa foi avistado a olho nu em 13 de agosto e, até o final do mês, foi relatado uma cauda medindo 2 graus de comprimento. Pouco depois, descobriu-se que o astro tinha um período orbital de cerca de 70 anos com um erro de cerca de 5 anos. Johann Franzen determinou uma órbita definitiva com um período de 70,68 anos. Esta órbita foi usada para gerar uma efeméride para o retorno de 1883 a 1884. Em 2 de setembro de 1883, um cometa tênue foi descoberto acidentalmente por William Robert Brooks e mais tarde identificado como o cometa de 1812. Uma erupção foi observada em 21 e 23 de setembro de 1883, quando o cometa passou de uma magnitude 10 para 8 e sua aparência mudou de difusa para semelhante a uma estrela. O cometa tornou-se visível a olho nu em 20 de novembro e clareou até a magnitude 3. Foram relatadas erupções no cometa em 1 de janeiro e 19 de janeiro. Neste ano, ele foi observado a oeste, próximo das estrelas Ca e marca da constelação de Pégasus, 13 de janeiro de 1884, seguindo para o sul, através de Peixes, para alcançar o periélio abaixo de Iota Beta Ceti, por volta de 24 de janeiro. Foi visto pela última vez em junho de 1884. O cometa foi recuperado em 20 de junho de 1953 quando estava a 4,5 unidades astronômicas do Sol. O cometa teve uma erupção de magnitude 18 para magnitude 13 em 1º de julho de 1953.
Outra explosão ocorreu em março de 1954, a quarta observada naquela aparição. Em 23 de abril, o cometa foi estimado com magnitude 6,4, e sua cauda tinha meio grau de comprimento. Pons-Brooks chegou ao periélio em 22 de maio de 1954 quando estava a 1,7 unidades astronômicas da Terra. Após o periélio, tornou-se mais visível do hemisfério sul. Foi observado pela última vez em 4 de setembro de 1954 quando estava a 1,9 unidades astronômicas do Sol. Em 10 de dezembro de 1954, o rastro de detritos do cometa Pons-Brooks passou a cerca de 18 milhões de quilômetros da Terra, resultando em potenciais meteoros impactando a atmosfera terrestre a uma velocidade relativa de 45 km por segundo. Em 10 de junho de 2020, Pons-Brooks foi recuperado com uma magnitude aparente de 23 pelo Lowell Discovery Telescope quando o cometa estava além da órbita de Saturno a 11,9 unidades astronômicas do Sol, com a incerteza na distância heliocêntrica do cometa sendo de aproximadamente 10.000 km na época. O cometa sofreu um surto de magnitude de 16,17 para magnitude 11,12, aumento de brilho de 100 multiplicação, em 20 de julho de 2023 quando estava a 3,9 unidades astronômicas do Sol. A erupção resultou em uma coma em forma de ferradura no cometa. Provavelmente ela foi criada pela liberação de cerca de 10 bilhões de quilogramas de poeira e gelo no espaço. A coma se expandiu para um diâmetro de 600 mil quilômetros até 5 de agosto, com uma taxa de expansão de 220 metros por segundo. Embora inicialmente esférica, a coma se tornou assimétrica devido aos efeitos da pressão de radiação sobre a poeira. Mais duas erupções foram registradas em 1 de novembro e 14 de novembro, com o cometa clareando para magnitude aparente 9,3 após o último evento. Erupções também foram observadas em 14 de dezembro de 2023 e 18 de janeiro de 2024. Em meados de fevereiro, o cometa havia clareado para magnitude 7,5 e desenvolveu uma cauda iônica de cerca de 2 graus de comprimento que apresentava jatos e filamentos. Uma pequena erupção ocorreu em 29 de fevereiro, com o cometa clareando em 0,9 magnitude. Até 7 de março, o cometa havia clareado para magnitude 5,5 e estava localizado a cerca de 10 graus da galáxia de Andrômeda. Nos dias seguintes, foi relatado que o cometa estava visível a olho nu e apresentava uma cauda de cerca de 5 graus de comprimento. Outra erupção ocorreu em 3 de abril, com o cometa clareando para uma magnitude de cerca de 3,8. No eclipse solar em 8 de abril de 2024 o cometa estava a 25 graus do Sol. A passagem pelo periélio ocorreu em 21 de abril de 2024 a uma distância de 0,78 unidades astronômicas do Sol com uma velocidade de 47,1 km por segundo. A máxima aproximação da Terra foi 42 dias depois, em 2 de junho de 2024, quando esteve a 1,55 unidades astronômicas do planeta. Próximo à passagem pelo periélio, espera-se que o cometa clareasse para cerca de magnitude 4,5, cerca de 400 multiplicação mais brilhante do que a erupção de julho de 2023. A libração está travada em uma ressonância 6 horas e 1 minuto com Júpiter. O parâmetro de Tissera em relação a Júpiter, J, é 0,60. O afélio, ponto mais distante do Sol, está um pouco além da órbita de Netuno a 33,6 unidades astronômicas. Com uma inclinação orbital acentuada de 74,2 graus, este cometa não passa muito tempo perto da eclíptica. O site do Jet Propulsion Laboratory mostra que, entre os anos de 1900 e 2200, o cometa foi mais significativamente perturbado por Saturno em 29 de julho de 1957. Nesse ponto, ele passou dentro de 1,6 unidades astronômicas da influência do planeta gigante, mas mesmo essa abordagem teve efeito negligenciável. A órbita do cometa parece ser estável entre 1740 e 2167, sem fortes perturbações por parte de qualquer um dos planetas. Antes da recuperação de 2020, enquanto a última observação havia sido em 1954, Kinoshita calculou que o cometa chegaria a uma futura passagem pelo periélio em 10 de agosto de 2095.
Levando em conta as observações de 2020 a 2023, a data prevista da passagem pelo periélio agora é calculado para 15 de agosto de 2095. Em 1884, Kirkwood notou que o Pons Brooks compartilha elementos com o cometa de Vico de 1846. Ele sugeriu que este último desprendeu-se do 12P Pons Brooks alguns séculos antes. Mais tarde, ele identificou a captura dos dois cometas em suas órbitas elípticas, ou a captura de seu corpo-pai, com seu afélio compartilhado próximo a Netuno em 991 d.C. Outros cometas com um período orbital semelhante incluem 13P Olbers, 23P Brorsen-Metcalfe e 1P Halley. Existe a hipótese do 12P Pons Brooks ser o corpo gerador da fraca chuva de meteoros de dezembro Draconídeos que está ativa de aproximadamente 29 de novembro a 13 de dezembro e produz menos de 2 meteoros por hora. Esta é a mais abundante das chuvas de meteoros previstas relacionadas ao cometa. Outra chuva de meteoros também foi potencialmente vinculada ao cometa 12P Pons Brooks, os Aquilídeos do norte de junho, embora provavelmente este cometa não seja o gerador. O cometa Pons Brooks também pode ser a fonte de uma chuva de meteoros em Vênus, juntamente com os cometas periódicos 122P de Vico e 27P Crommelin. Se vocês gostaram do vídeo, peço que compartilhem com mais pessoas para que elas possam conhecer o nosso canal. O nosso muito obrigado e até o próximo vídeo.